Olá pessoal, estamos aqui novamente, continuaremos trabalhando com a dilatação térmica, ok? Nós paramos inclusive no meio de uma aula, tá? E a gente vai fazer agora exercício acerca disso. O que eu falei aula passada para vocês? Falei isso aqui, ó. Que a relação entre os coeficientes era tal que alfa sobre 1 era igual a beta sobre 2, que era igual a gama sobre 3. E aqui se você pulou a aula passada e tá achando estranho, é porque eu misturei letras aqui, tá? Por isso que ele ficou esse beta estranho. Eu peguei o alfa e transformei num beta. Tá? Então, nós provamos que o alfa, a unidade dele é 1 sobre graus Celsius e o beta também. Então, a unidade do alfa é a mesma unidade do beta, que é a mesma unidade do gama, que é igual a graus Celsius é menos 1. Acontece que para trabalhar com área, eu vou ter que trabalhar com beta, com volume, gama, e com comprimento, alfa. Mas eu posso transformar um no outro. Esse exercício nos pede isso. Ó, uma chapa metálica, ao ser aquecida, sofre aumento de 2% em sua área, com a variação de temperatura de 45 graus Fahrenheit. Primeiro, gente, a variação de temperatura é 45 graus Fahrenheit. Se nós quisermos deixar essa variação, essa nosso coeficiente em graus Celsius é menos 1 e não em Fahrenheit é menos 1, nós vamos ter que transformar essa variação de temperatura para Celsius. E como faz isso? Vamos voltar lá atrás. Aqui. Variação Fahrenheit sobre 9 é igual a Celsius sobre 5. Lembra disso? 2 aulas atrás. Então, variação Fahrenheit sobre 9 é igual a Celsius sobre 5. Para a gente deixar esse coeficiente nosso em graus Celsius menos 1. Não é obrigado, mas é bom aqui trabalhar certinho, para a gente trabalhar com o que a gente é acostumado. Então, Fahrenheit é 45 sobre 9 é igual a Celsius sobre 5. 45 sobre 9 vai dar 5. 5 passa multiplicando, a variação Celsius é igual a 25 graus Celsius. Ok. Agora, ela sofre um aumento de 2% de sua área. Ou seja, se ela tinha uma certa área, inicial, ela aumentou um tanto, que é 2% da área inicial. E esse tanto é o quanto ela aumentou de área. Ou seja, se a gente usar que ΔA é igual a 0 beta ΔT, nós vamos ter que 2% de A0, ou seja, 2 dividido por 100 de A0 é igual a 0 beta ΔT. Ela variou a temperatura de 25 graus Celsius. Eu posso cortar esse A0. É isso que eu faço quando tem percentual. Ó, presta atenção nesse 2% do A0 que eu fiz aqui. Presta atenção nessa sacada que é aqui que está o segredo. Eu passo de 25 ali dividindo. Então eu vou ter beta é igual a 2 dividido por 100 vezes 25. Opa. Beta é igual a 2 dividido por 2.500. Então nosso beta vai dar 0,0008, ou andando 4 casinhas para a direita, 8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius é menos 1. Acabou? Não. Isso aqui eu fiz um exercício discursivo, não tem alternativas. Mas na tua prova, toma cuidado que tem alternativas e você pode cair seco nesse beta. Senhores, esse beta, 8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1, é o coeficiente de dilatação superficial. Como nós queremos o coeficiente de dilatação linear, falta terminar ainda. Alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2. Nós queremos o linear, então fique esperto. Então, alfa é igual a beta, que é 8 vezes 10 a menos 4, sobre 2. Alfa é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius é menos 1. E fazemos assim o maravilhoso alfa. Então deu um pouquinho de trabalho, porque ele tem percentual, está em Fahrenheit.
Mas é bom porque a gente treina esse tipo de coisa também. Então agora dilatação em recipientes. Primeira coisa, líquidos, nós vamos ver eles mais para frente, eles têm uma ligação química, os líquidos eles têm uma ligação química muito mais fraca que as dos sólidos. O sólido está bem ligado. Então o sólido quando ele agita, ele dilata, mas ele não dilata tanto quanto líquidos. Então, a dilatação em líquidos é maior que a dilatação em sólidos, sob raríssimas exceções. Ok? Dessa forma, o que vai acontecer quando eu pego um frasco e encho ele com um certo líquido? Eu pego um frasco, eu coloco nesse frasco um certo líquido. Então tá aqui, ó. Enchi um certo líquido no frasco. Aí, vai acontecer a dilatação. Então o frasco vai dilatar. Em todas as dimensões? Sim, em todas as dimensões. Mas o líquido vai dilatar mais que o frasco. Se o líquido vai dilatar mais que o frasco, será extravasado uma certa quantidade de líquido. Então é inevitável que uma certa quantidade de líquido vai acabar vazando. Essa quantidade, por exemplo, que vai vazar é essa aqui, ó, daqui para cima. Ela vai vazar. Então, senhores, vamos ver o que vai acontecer. Primeira premissa nossa aqui é que o volume inicial do líquido seja o mesmo volume inicial do recipiente. Segunda coisa é que aqui nós temos a temperatura inicial, nós temos aqui a temperatura final. A temperatura final vai ser maior que a inicial, só que o líquido e o recipiente estarão à mesma temperatura final e inicial, e o líquido e o recipiente estarão à mesma temperatura final. Eles vão estar sempre em equilíbrio. Aí o que vai acontecer? Ó, o nosso recipiente dilata. O nosso líquido transborda. E é o que vai aparecer. Mas o que acontece com a dilatação real do líquido? Ela é a soma do recipiente mais dessa que apareceu. Então, nós vamos ter o seguinte. A dilatação real é igual a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Conselho meu, desenhe isso na hora da prova se aparecer dilatação em líquidos, com recipientes envolvidos. Então, nós temos o seguinte, ó. A dilatação real é V0 gama delta T. A aparente é V0, apesar de o V0 aparente é algo só matemático. Como eu tenho volume inicial para todo mundo igual e variações de temperaturas iguais, se esse é o gama real, esse é o gama aparente, esse é o gama do recipiente, eu posso cortar os delta T's, eu posso cortar os V0s e eu chego nessas duas expressões, ó. A partir do momento que nós temos um líquido um líquido que preenche todo o recipiente, nós temos essas duas expressões aí. O gama real é gama do recipiente mais gama aparente, e a dilatação real é a do recipiente mais a aparente. Então você tem que ver o seguinte: quando o líquido transborda, não está aparecendo para você tudo o que o líquido realmente dilatou, porque o frasco vai amenizar um pouco esse tanto que vai transbordar. 9, então, ele fala assim: um frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio de glicerina e encontra-se a temperatura de 10 graus Celsius. Aquecendo o frasco com a glicerina,
até atingir 90 graus Celsius, observa que 352 ml transbordam do frasco. Agora, então, esse ΔV é o ΔV que apareceu. 352 ml. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica é 5 vezes 10 a menos 4, o coeficiente de dilatação linear, toma cuidado que ele quer o linear do frasco, é em graus Celsius a menos 1. Tá. Eu sei o volume inicial e o coeficiente de dilatação da glicerina. Então eu posso calcular ΔV do líquido, ou o que a gente chama de ΔV real. O líquido é a glicerina, é V0 gama ΔT. Então ΔV do líquido vai ser V0, que é 10 litros, ou seja, 10.000 ml, vamos trabalhar tudo em ml. Que eu vou multiplicar por 1.000 daqui para cá. Vezes o gama, que é 5 vezes 10 a menos 4, vezes ΔT. Tá? Que é de 10 graus Celsius até 90 graus Celsius. Então vai dar 80. Então ΔV do líquido é igual a... Olha, esse 10 a menos 4 corta com esses 4 zeros. 80 vezes 5, 400 ml. Tá, e daí? E daí que eu tenho que o ΔV do líquido, que é o real, é o ΔV do aparente mais o ΔV do recipiente. Então, do líquido, que é 400 ml, é o que apareceu, que é 352 ml, mais do recipiente. Então, do recipiente é 400 menos 352, que é 48 ml. Como ele quer o coeficiente de dilatação do frasco, ou seja, do recipiente, eu tenho que ΔV do recipiente é V0 gama ΔT. ΔV eu sei que é 48. V0 eu sei que é 10.000. Gama eu não sei, ΔT é 80. Vai dar 48 dividido por 80 com 4 zeros. Dá um número bem pequenininho, né, pessoal? Dá 0. O gama nosso vai dar 0,00006. Tá? Agora ele não quer gama. Ele quer o linear. Olha que sacanagem. Então, gama deu 6 vezes 10 elevado a menos 5. Ok. Como ele pediu o coeficiente linear, eu vou falar aqui, usando aquela relação que alfa sobre 1 é igual a gama sobre 3, que é igual a 6 vezes 10 a menos 5 sobre 3, que é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, são exercícios que, como você deve ter notado, você precisa praticar e ser organizado, né? Para fazer esse tipo de exercício, tem que separar o que é do líquido, o que é do recipiente. Separando tudo certinho, vai dar boa. Dilatação anômala. Então, algumas substâncias, olha o que acontece com as substâncias normais. Normal. 0 graus Celsius, 2 graus Celsius, 4 graus Celsius, 6 graus Celsius, 8 graus Celsius. Substância normal. 0 graus Celsius ela está pequena, tem um volumezinho. 2 graus Celsius ela aumenta. 4 graus Celsius ela está maior ainda. 6 graus Celsius ela está maior e 8 graus Celsius ela está bem grande. O volume dela vai aumentando. Agora, para a água, que é uma das substâncias anômalas, ela faz assim: 0 graus Celsius, 2 graus Celsius, 4 graus Celsius, 6 graus Celsius,
8 graus Celsius. Ela tem um certo tamanho inicial e esperava-se que ela ia aumentar esse tamanho, mas ela contrai. Ela tem um volume mínimo a 4 graus Celsius. Depois ela volta a ser uma substância normal. Então o problema dela, o local de anomalia da água é aqui, ó. É de 0 a 4 graus Celsius. Todos os corpos normais de 0 a 4 graus Celsius aumentariam de temperatura e aumentariam de volume. E a água, quando está aumentando de temperatura, ela está diminuindo de volume. Por isso a água é chamada de substância anômala. Tá ok? Essa é a anomalia da água. Olha o que acontece então de 0 a 4 graus Celsius. O volume da água, olha o que ele vem fazendo. Opa. Vem caindo, depois ele sobe. Então o volume da água vem caindo, depois ele sobe. Como densidade é massa por volume, quando o volume vem caindo, a densidade vem aumentando. Quando o volume vem aumentando, a densidade vem caindo. Então a densidade máxima da água acontece aqui, ó, a 4 graus Celsius, que ela é 1 grama por centímetro cúbico. Depende da pressão também, né, pessoal? Mas considerando a pressão de 1 atm, é isso que acontece com a água. Bom, vamos começar. Ali na parte da água, eles vão cobrar de vocês coisas bem tranquilas. Tem que saber que a água é anômala de 0 a 4 graus Celsius, tá? Antes de a gente começar outro assunto, só quero dizer uma coisa para vocês. Não é só a água que é anômala. A água é anômala, ferro, bismuto, antimônio e prata também sofrem dessa dilatação anômala, tá ok? Então tem algumas substâncias também fora a água que sofrem essa dilatação. Se cair, acredito que você mata a pau. Já caiu no Enem? Já caíram questões de dilatação anômala no Enem. Mas é bem tranquilo para você acertar. Lembra, 0 a 4 graus Celsius, a água é anômala. A gente vai retomar isso em um momento nosso aí. Vou comentar de novo sobre dilatação anômala com vocês, tá ok? Então olha só, a gente vai começar agora o conceito de calor. Para começar o conceito de calor, eu preciso que vocês entendam o que é sistema, fronteira e vizinhança. Então, o sistema é o que você está estudando. A vizinhança, na verdade, pouco importa aqui nesse caso, nosso, mas o sistema é o que você está estudando. O que está aqui dentro é o teu sistema. Tá, mas como é que eu vou saber o que é o meu sistema? O grande segredo é que você nunca sabe o que é o teu sistema. Você vai ter que ser esperto o bastante para escolher um sistema decente. Por quê? O sistema pode ser eu, o sistema pode ser só minha boca, o sistema pode ser essa caneta, o sistema pode ser essa sala, o sistema pode ser a Terra. Você vai escolher o sistema. Então, você escolheu o sistema. A parte que você compartilha com a vizinhança é a chamada fronteira. E o resto é a vizinhança. Há ainda alguns autores que falam que a vizinhança é só o que está ali bem perto, e há alguns autores que falam que todo o complementar, todo o resto, é a vizinhança. Então vamos escolher esse sistema. Isso é o sistema. A gente vai usar isso muito agora para frente. Por quê? O calor é a energia que atravessa a fronteira do sistema. Qualquer quantidade de energia atravessando essa fronteira, energia que atravessa a fronteira do meu sistema, é chamado de calor. Sendo assim, alguma coisa precisa motivar esse calor a atravessar essa fronteira. Espontaneamente, sem nenhum gasto a mais de energia, o calor vai fluir por essa fronteira se existir uma diferença de temperatura. E ele sempre vai do corpo quente para o corpo frio. Meu professor de cursinho cantava a música assim: o calor é energia, da mais quente para mais fria. Essa música já pega da quente para fria. Então, do corpo quente para o corpo frio, espontaneamente há calor. É como se... Imagine uma bomba daquelas de cisterna ou de poço, não sei de que lugar do Brasil que você tá, tem que falar os dois jeitos. Aquelas bombas, elas puxam a água, né?
Variação de temperatura, diferença de temperatura, puxa calor. É como se fosse uma bomba que bombeia o quê? Calor. Então, a partir do momento que você tem um corpo quente, mais quente, mais fria, e um corpo frio, você tem calor indo do corpo quente até o corpo frio. Então, você tem aqui o calor indo para lá, ó, fluindo entre o corpo quente e o corpo frio. Vamos fazer um exemplo bem simples. Você pega aqui uma caneca, coloca nessa caneca água quente. Água quente ali na caneca. Aí você pega uma colher e mergulha nessa caneca. Mergulhei a colher nessa caneca. Se a água da caneca estava a 70 graus Celsius e essa colher estava a 20 graus Celsius, o calor flui de quem para quem? Conseguiu matar essa? Quiser dar um pause e pensar de quem para quem flui o calor? Obviamente é da água para a colher, porque a água está na temperatura maior, a colher na temperatura menor. Até que depois de um grande tempo vai acontecer um fenômeno chamado equilíbrio térmico. Então ele pega da quente, flui para fria, até acontecer o equilíbrio térmico, até os dois terem a mesma temperatura. O que vai acontecer é que depende do tempo. Pode ser muito tempo, pode ser pouco tempo. E aí a gente já começa a medir a tal da quantidade de calor. Então a quantidade de calor é o valor numérico dessa quantidade de energia térmica que ultrapassou a fronteira do sistema. Então eu consigo medir quanto de energia passou e essa medição de quantidade de calor essa medição do quanto de energia passou é a quantidade de calor. Só uma pausa aí, toma cuidado. Quantidade de calor não é tipo, como hoje está calor. Pessoal, hoje está calor, você pode dizer isso, continua dizendo, eu falo isso no meu dia a dia, só que tem que ter um certo cuidadozinho falar que hoje está calor, porque o calor é uma energia que é causada pela diferença de temperatura, correto? Se existe diferença de temperatura, então vai, a partir desse momento, existir calor. Vamos supor que meu corpo esteja a 36 graus Celsius e o ambiente esteja a 36 graus Celsius. Entre a parte interna do meu corpo e o ambiente não vai existir calor. E 36 graus Celsius tem um monte de gente falando, nossa, como hoje está calor. Então toma cuidado com isso. Se a temperatura de dois corpos é a mesma, por mais quente que eles estejam, por mais que a temperatura seja gigantesca, não tem calor entre eles. Porque para corpos de mesma temperatura não tem quem bombeie calor. O maior temperatura sempre bombeia calor para o menor temperatura. Tá ok? Então toma cuidado com isso. Então nós vamos começar com a quantidade de calor sensível. Só para ilustrar, aqui nós temos um fogo, ali embaixo, e através do meu sistema, que agora eu escolho como sendo esta bela chaleira, então vou desenhar a fronteira do meu sistema aqui. Através do meu sistema, que é essa chaleira, toda a energia que passa daqui para lá, ela é calor. Quem é que está bombeando esse calor? A diferença de temperatura entre o fogo e a água da minha chaleira. Se essa água não começou a ferver, o corpo não está mudando de fase, vai ocorrer a variação de temperatura dessa água. Então, se essa água não mudou de fase, a gente vai falar de mudança de fase depois, mas suponha que não ocorreu mudança de fase dessa água. A água está numa temperatura certa, numa dada temperatura. Se ela não mudou de fase, ela vai necessariamente variar a temperatura. Estamos trabalhando aqui com algumas premissas. Primeiro, estamos trabalhando com a substância pura. Segundo, estamos trabalhando com pressão constante. Tá ok? Então, pressão constante. Dou calor para o sistema, coloca a panela no foguinho. Ela vai começar a aumentar a temperatura. Esse calor que ela vai receber é conhecido como calor sensível. E a quantidade de calor que passa aquela fronteira é conhecido como quantidade de calor sensível. Então veja, calor sensível, atenção, pega essa. Calor sensível, varia a temperatura, não muda a fase. Então, calor sensível, varia a temperatura, não muda a fase. Pega essa e guarda, porque a gente vai precisar disso depois. E a quantidade de calor
que o sistema recebe depende da massa, do material e da variação de temperatura. Então, assim, se essa panela variar muito de temperatura, ela recebeu muito calor. Se ela tiver mais massa e variar muito de temperatura, mesmo com mais massa, quer dizer que ela recebeu muito calor. E o material também pode... O material ali vai ser o que regula essa variação de temperatura. Alguns materiais variam muito de temperatura, outros poucos. Pouco a temperatura é esse Czinho aí que está aparecendo. Então, Q é igual a MC delta T, ou pode ser conhecido como Q macete. Então, ligado à variação de temperatura é a quantidade de calor sensível, novamente, quando o corpo não muda a fase. E aqui nós temos algumas unidades para a gente brincar. Agora vejam, você é acostumado a eu colocar unidades entre colchetes, que é a unidade no sistema internacional. Calor é energia, medida em joules. Agora aqui eu coloquei o sistema usual também. Como assim sistema usual, professor? Acontece que, antigamente, eles pensavam que o calor era como se fosse um fluido, que permeava as coisas. Descobriu-se então que o calor não é um fluido. Ele não permeia as coisas como se ele fosse um elemento da tabela periódica. Tá? O Conde Rumford viu um experimento na Alemanha com canhões, e ele olhou e falou, bom, as brocas estão furando os canhões e o movimento das brocas está aumentando a temperatura. O movimento das brocas dá energia cinética. Se a energia cinética está dando calor, calor é uma energia, calor não é um fluido. Foi uma dedução que ele conseguiu fazer. Mas antigamente falava-se essa energia em função da caloria, porque essa teoria antiga do calor como um fluido era a teoria do calorífico. Então nós temos sim duas unidades para trabalhar. Nós temos a unidade no sistema internacional, nós temos a unidade no sistema usual. Então, esses amiguinhos aqui, ó, estão no sistema usual. A unidade no sistema usual é um asterisco. Unidade usual. E quando não tem asterisco, sistema internacional. A unidade no sistema internacional. Então vamos lá. Primeiro sistema internacional, velho conhecido nosso. Calor em joules, porque é energia. Massa em quilogramas, igual na mecânica. Variação de temperatura em Kelvin. Pode ser em graus Celsius? Também pode, porque variação de temperatura em Kelvin é igual a graus Celsius. Tá? E aí? O calor, o Czinho, então vai ser joule, quilograma, Kelvin. Ele vai ser joule dividido por quilograma Kelvin, a hora que esses dois passarem para lá. Então, joule, não apareceu o joule ali. Safadinho. Joule por quilograma Kelvin. Já no sistema usual, nós vamos ter quantidade de calor em calorias, temperatura em graus Celsius e a massa em gramas. Porque nós temos usual, nós temos CGS. A massa em gramas. Ok? Então estamos aí com a quantidade de calor. Olha lá. Enem. Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos. Da seguinte forma. Colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente foi queimada determinada massa de alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera. Experimento que pode sim ser feito em sala de aula. Queimar alimentos e ver o que acontece com a água. Ah, professor, mas eu não sei calcular ainda a quantidade de calor que a água recebe. Calma! Daqui a pouco, próxima aula, você já aprende a calcular. Essa aula está no finzinho. Vou fazer esse último exercício, mas eu vou falar de outras coisas que vão nos ensinar a calcular essa quantidade de calor. Tá ok? Então, vamos chegar lá. Você vai calcular a energia dessa água. Tá, qual aparelho de medida é essencial para poder medir a quantidade de calor que esse alimento libera para a água? Gente, uma balança para você medir a massa, tem que ter.
Então vamos lá, cadê balança? Não apareceu, então não é balança. E ali tem um cronômetro, que é útil, mas não é essencial. Um dinamômetro que mede força, que acho que não vai usar, potenciômetro nem radiômetro. Obviamente, o essencial aqui é termômetro. É engraçado porque fazem uma estatística das questões do Enem. O Enem PPL é um Enem um pouco diferenciado, para um público diferenciado, mas fazem estatísticas com o Enem e essa foi uma das questões que mais acertaram na história do Enem. Calor, o pessoal foi direto. Na história do Enem em física, termômetro. É uma questão muito fácil, na verdade. Se você está seguindo aquela linha que eu pedi para vocês seguirem, de ler antes o exercício, deixar eu fazer depois, você deve ter matado a pau essa. Beleza? Ou você pensou que era pegadinha e não marcou. Toma cuidado, tá? Não vamos começar aí a achar pelo em ovo, não, porque não é essa, porque eu vou fazer outra porque é pegadinha. Na maioria das vezes, aquela que você acha que é a correta, ela vai ser a correta. Então não fique inventando pegadinhas. Essa dica é fundamental. Não fique inventando pegadinhas, beleza? Você viu lá, vá confiante para a prova, opa, é essa. Parece que é termômetro. Não vai achar, mas dinamômetro eu não conheço. Vou marcar essa. Não faz isso. É termômetro, calor, marca termômetro e vai embora. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.